Olá, gente. Olá, humanos. Para a gente fechar essa parte da genética, então a gente veio lá de trás. A gente veio nos conceitos básicos da genética, a gente veio no primeira lei de Mendel. Dentro da primeira lei de Mendel, as heranças simples, polialelia, grupo sanguíneo fator RH, sistema MN, pelagem de coelhos. Depois a gente entrou nas heranças sexuais, a herança alossômica. Depois a gente entrou em segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel nós vimos a segregação independente, ok? Segregação independente, onde os genes estão localizados em cromossomos diferentes. E existem casos onde um gene, apesar dele se manifestar independentemente desse, para ter uma informação completa, eu preciso dessa informação e dessa daqui. Então eles interagem para a manifestação de um caráter, que é a interação gênica. Legal. A gente viu dentro da interação gênica cristas em galos, epistasia dominante, epistasia recessiva, um monte. E a gente viu também a herança quantitativa, quando o número de dominantes ou o número de recessivos, o número de algum gene interfere no fenótipo. Tá legal? Bom, depois a gente viu que um gene pode ser responsável pela manifestação de 2, 3, 4, 5 características. É o chamado efeito pleiotrópico do gene. Depois a gente jogou fora esse negócio, a gente entrou no linkage. No linkage, os genes estão ligados no mesmo par cromossomial. É uma segregação dependente. Quando eu tenho nesse cromossomo genes dominantes A, B, C, nesse daqui, genes recessivos, A, B, C, né? Porque A, B e C. Eu tenho um programa cis. Se eu tenho qualquer alteração, 2 dominantes e um recessivo, 2 recessivos e um dominante, se eu tiver qualquer alteração dessa, eu saí da posição cis e fui para a posição trans. Legal? Essa informação é dada no enunciado da questão. E a gente percebeu também o seguinte: quem descobriu a localização desses genes localizados no mesmo par cromossomial, foi um cara chamado Thomas Morgan. Então, a gente consegue agora, com as ideias de Morgan, estabelecer o posicionamento, a distância entre um gene e outro. E a gente começa a fazer mapas gênicos. Então, mapas gênicos, vamos colocar aqui, ó, determina a posição dos genes, a posição do gene no cromossomo. Legal? No caso, no DNA. Só que é o seguinte, cara, a gente tem que considerar, eu vou até pular uma linha aqui para você diferenciar depois, ó. Vou colocar até com outra cor, vou colocar assim, ó, considere. Tá bom? Então vamos considerar algumas coisinhas aí. Considere o seguinte, vou chegar isso aqui um pouquinho para cá. Pronto. Aí eu não saio do esquema. Vamos considerar uma coisa. Primeiro, a taxa de linkage é igual à taxa de recombinantes. Taxa de recombinantes. Já sabemos disso. Legal? Vamos considerar outras coisinhas também. Cada 1% de taxa de linkage corresponde a uma unidade de recombinação. Então, ó, a cada 1% de linkage corresponde, vamos lá, corresponde, vou deixar aqui para você ler, tá? Corresponde a uma unidade de recombinação. Recombinação. Legal? Cada uma unidade de recombinação significa uma distância, uma unidade de distância entre o gene. Então, ó, cada
uma unidade de recombinação corresponde a uma unidade. Eu sei que é eu estou fazendo isso para ser mais rápido, tá bom? A uma unidade de distância de genes. De distância de gene. Legal? Em homenagem a Thomas Morgan, cada uma unidade de distância entre os genes é chamada de morganídeo. Então, vou colocar aqui em verde, uma unidade de distância do gene é igual a 1 morganídeo. Em homenagem a Thomas Morgan. Tá legal? Eu preciso considerar isso aqui então, tá? Então vamos nessa. Porque o enunciado da questão pode dizer 10% de linkage, 10% de linkage, ou ele tem 7 unidades de recombinação, ou 7 unidades de distância, ou 15 morganídeos, tudo a mesma coisa, ok? Bom, com essas informações aqui, a gente vai fazer isso daqui. Não tem caído muitas questões de mapas gênicos, mas existe o assunto, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que ter paciência para ler o enunciado da questão. Tá bom? Determine as posições dos genes A, B e C em um DNA. Considerando, eu tenho que considerar isso daqui. Distâncias, vou colocar um S aqui, né? Distâncias entre. Aí eu coloquei aqui, ó, A e B, A e C, B e C, que são genes. Essas informações aqui são dadas, tá legal? Senão não dá para você fazer. Admita o seguinte, que a distância entre A e B Peraí. Não, fica feio. São de 30 morganídeos. Ok? A distância entre A e C, 5 morganídeos. A distância entre B e C, vamos colocar aqui, 25 morganídeos. Bom, vamos fazer aqui uma resposta discursiva, tá bom? Então, na discursiva eu tenho que colocar o DNA, né? Então, vamos colocar aqui o DNA. O DNA vai ficar em verde. Ó. Pronto. Esse aqui é o DNA. Eu tenho que colocar aqui esses 3 genes obedecendo a essas informações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a maior informação e vou colocar. Entre A e B, 30 morganídeos. Então, aqui está o gene A, aqui está o gene B. Porque daqui até aqui, nós temos 30 morganídeos, ok? Ficou feio. 30 morganídeos. Legal. Entre A e C, tem quantos morganídeos? 5. Se tem 5, o gene C vai ficar mais próximo do A ou mais próximo do B? Ele vai ficar mais próximo do A. Então, eu chego à conclusão que C está aqui. Por quê? Porque a diferença entre o A e o C são de 5 morganídeos. A distância entre o B e o C, tá aqui, ó, B e C, é de 25 morganídeos, que é justamente a diferença desse daqui. Então, daqui para cá, 25 morganídeos. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
Conclusão. Esse aqui seria uma resposta discursiva, tá bom? Qual seria a resposta? Você montou, você tem que dar a resposta. Resposta. A sequência correta dos genes A, B e C pode ser A, C, B, se você estiver lendo daqui para cá. Ou, de lá para cá, B, C, A. Essa aqui é a resposta. Vai ser A, C, B, se você estiver lendo desse jeito. Vai ser B, C, A, se você estiver lendo desse jeito. Se você colocar só um dos dois, você pode não ganhar o ponto inteiro da questão. Isso não é um negócio muito legal, tá certo? Então, com isso aí, a gente passa a parte final da genética, ok? Fechamos aqui então, mapas gênicos. Então a gente viu, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, linkage, mapas gênicos, ok? Fechamos aí? Falou, humanos, valeu, abraço.